Pessoal, então vamos começar então, tá? Aula passada a gente falou sobre a NR18, né, com relação a nós como RH, né? Dentro do nosso programa aí de estudos tem o curso falando e abrangendo sobre a NR18, sobre o PCMAT. Na época o PCMAT era esse nome mesmo, para documentação com relação à NR18. Hoje já mudou o nome. O nome mantém-se agora PGR, né? Um programa de gerenciamento, de riscos. E eu queria saber de vocês, aqui quem está na aula aqui agora, quem assistiu a aula passada e quem ainda não assistiu, porque se caso for, eu vou voltar, vou falar algumas coisas de novo, revisão que já foi dito, pra gente continuar. Quem estava na aula passada, quem viu, quem não viu? Sim, assistiu. Eu quero só saber se é para me voltar, continuar. Só quero ter uma noção aqui, né, com o pessoal, sobre a importância da NR18 aí, porque dentre vários serviços a probabilidade de a gente trabalhar na área de construção civil é muito grande, né? Existe aí uma demanda na área de construção civil muito alta, mas tá dentro do curso nosso para a gente estudar, a gente vai estudar, certo? Tem alguém aí que não assistiu, ainda não sabe o que é NR18, o que significa PCMAT, PPR, PGR? Alguém, por favor, manifeste. Eu vou fazer o seguinte, eu vou revisar um pouco do que a gente viu na aula passada, tá? Pra gente poder continuar, tá bom? Pode ser? Tá. A NR18 foi falada na aula passada, que são condições e meio ambiente de trabalho na área de construção e indústria, né? Na área de indústria da construção, certo? E o PCMAT, nós temos aí um programa, né, de controle, programa de condições e meio ambiente de trabalho na área de indústria da construção. Ele determina, né, todas as condições do serviço relacionado à construção civil, certo? Todas as normas, tudo que nós temos que fazer com relação à segurança do trabalho, tá? No PCMAT, que é relacionado à NR18. Essa NR18 estabelece diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e organização que objetivam a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições no meio ambiente de trabalho e na indústria da construção. Os principais objetivos do PCMAT, né, que é garantir a saúde e a integridade dos trabalhadores, definir atribuições e responsabilidade responsabilidade às pessoas que administram, certo? Fazer previsão de riscos que derivam do processo de execução de obras, determinar medidas de proteção e prevenção que evitem ações e situações de riscos, aplicar técnicas de execução que reduzem ao máximo os riscos de acidentes e doenças. O PCMAT é obrigatório, né, para a empresa acima de 20 colaboradores ou mais e deve observar as exigências contidas na NR9, porque o PCMAT é uma complementação do PPRA, né? Vocês não vão fazer nenhum PCMAT, nem um PPRA, nem um PGR, né?
nem nada de documentação, vocês não vão saber fazer, não vou ensinar a fazer, eu vou ensinar a vocês a importância dessas documentações, o que significa essas normas, né, para que sejam aplicadas devidamente, porque na aplicação no dia a dia vocês têm que saber, né, esse foi o questionário na aula passada, porque temos que aprender, né, porque dentro do cronograma do curso há esse estudo do PCMAT. Digamos que agora não é PCMAT, né? Já tem um outro nome que chama PGR. O PCMAT, que agora tem o nome de PGR, né, deve ser mantido no estabelecimento à disposição dos órgãos regionais do Ministério do Trabalho e devem ser elaborados e executados por profissional legalmente habilitado, que são o quê? São componentes do SESMIT, certo? Um engenheiro de segurança do trabalho ou técnico de segurança do trabalho, né? Na área de segurança do trabalho, e que tem como responsabilidade o empregador ao domínio a sua implementação, né, nos estabelecimentos. Vocês, como RH, são responsáveis por o quê, né? São responsáveis pelo domínio, né, e pela implementação dessas normas, certo? Essas normas existem, elas estão lá no papel, na documentação, estão. Aí, o que acontece? O papel de vocês, primordiais, é fazer com que essa documentação seja o que é aplicada. Por isso que ela é importante nós como no estudo. E gerenciar também, principalmente quando a gente não tem SESMIT na empresa, né? Às vezes existe aí uma consultoria que vem para esse serviço, né? Mas que não tem o quê? Uma efetividade do SESMIT na empresa. Então, a RH faz esse papel, certo? A elaboração do PCMAT deve conter um planejamento anual com cronogramas, com o estabelecimento de metas, prioridades e cronogramas. A gente viu na aula passada, vocês que assistiram, disse que assistiu, a aula passada eu abri um programa, né, abri um PGE, abri um PPRA, abri um PCMSO, contendo algumas informações importantes, né, como o programa em si e o cronograma. Vocês, como RH, é importante vocês definirem e aprenderem a olhar o cronograma, né? E fazer um cronograma desse cronograma. O que significa isso, né? O cronograma está lá durante o ano todo. Janeiro tem um programa, né, para ser feito. Fevereiro tem outro. Às vezes eles fazem aquele programa genericamente, né? Eles querem que você, às vezes, aprimore aquele programa. Pode acontecer, né? Que o RH, ele tem ali, ele faz, né? Vê o programa ali e aí sugere também outras indicações para o trabalho ficar melhor, para que a gestão ali de vocês, de recursos humanos, a priori aquilo, né? Porque o mínimo que eles fazem é colocar o que está lá no programa. É o mínimo, né? Aquilo tem que ser atingido na minimidade, quer dizer, acima daquilo já é positivo. Então, abaixo daquilo é negativo, né? Porque isso exige, isso está na norma, temos que atender o cronograma, certo? Então, o cronograma, quando a gente vê esses que são feitos. Olá, boa noite. Esses que são feitos, elaborados, eles são o quê? Cronogramas que, dentro da sua condição, é o mínimo, né? Que deve ser aplicado. O RH tem essa importância de pegar o cronograma, avaliar o cronograma e complementar com algumas coisas que vocês agora dentro do curso estão aprendendo, estão tendo ciência. Então, esse é o papel do RH, é discutir, avaliar o que é melhor para o trabalhador e também para a empresa, né, atuando como gestor também nessa parte, ok? Todo mundo sabe, todo mundo entendeu o cronograma na aula passada, né? No programa tem um cronograma, né, de ações, todo mundo viu, todo mundo entendeu, né? Ou alguém quer que refaça, vai lá, procura. Por favor, precisava de saber. Todo mundo entendeu? Tô de boa. Ok.
Ok. Uhum. Tá. Então, aí nós temos no cronograma as estratégias, né, e a metodologia de ação também, né, a atingir ali naquela empresa, né. As estratégias, eu preciso de entender, né, se eu for atuar ali para melhorar os EPIs, certo? Quais são as estratégias de metodologia, né? Eu vou falar sobre palestras, vou incentivar em cursos, vou incentivar em teatro, vou incentivar no quê, né? Para que os funcionários prestem atenção, né? Esse aí é uma estratégia, né? A estratégia para mim é obter o meu objetivo, né? Então esse aí é importante a gente entender, né? Como a priori dentro do programa, dentro da empresa que vocês estão fazendo, né? Porque o RH, assim como o SESMIT, também tem seus programas, tem sua gestão, né? Todo dia eu faço isso, dia tal até dia tal eu faço isso, né? Dia tal a dia tal você tem um calendário, né? Então isso também, como metodologia, estratégia, é importante vocês definirem, certo? Para chegar no objetivo, né? Que é o objetivo de vocês, certo? Quando vocês começarem a trabalhar, certo? E a forma de registro, manutenção e divulgação dos dados, certo? O que a gente divulga, o que a gente não divulga, a forma como explica também é importante, né? Seu acompanhamento e avaliação deverão ser feitos pelo SESMIT. O SESMIT, às vezes, é importante na empresa, muito importante para vocês discutirem o que é melhor, né? O que não é melhor. Mas, principalmente, a gente vê muito nas empresas ainda, o RH existe, né? Mas o SESMIT às vezes não existe. E às vezes até deveria existir, mas não tem, né? Então esse é o papel do RH, né? O cobrir essa falha do SESMIT às vezes pela empresa não ter. Documentos que integram o PCMAT, que agora é PGR, né? Memorial sobre condições e meio ambiente do trabalho nas atividades e operações, levando-se em consideração os riscos de acidentes, de doenças do trabalho, suas perspectivas medidas preventivas. Letra B. Projeto de execução das proteções coletivas em conformidade com as etapas de execução da obra. E especificação técnica das proteções coletivas individuais a serem utilizadas. Cronograma e implementação de medidas preventivas definidas pelo PCMAT, layout inicial de canteiro de obras, complementando, né, inclusive, a previsão de dimensionamento das áreas de vivência. Programa educativo contemplando a temática de prevenção de acidentes e doenças do trabalho com a sua carga horária. Foi falado também na sala de aula, né, que existe também, né, o programa, o PGR, boa noite, seja bem-vinda. Nós falamos na aula passada também essa integração que vocês também têm que entender que cada programa, né, se diferencia um do outro, dependendo da região, né? Lembra que eu citei que uma obra, né, aqui em Goiás é diferente de uma obra, né, correlacionada a outro estado. Estou dando um exemplo, né, que pode ser diferente no início, o contínuo da obra é diferente se for no Mato Grosso, no Rio de Janeiro. Depende da questão de que a empresa às vezes tem vários locais, né, de prestação de serviço. Então, a gente tem que entender que cada lugar, cada região tem seu PCMAT, PGR, né, agora com o nome PGR. Então, o que isso significa? Que devemos entender, né, essa diferenciação, que os programas são diferentes. O que se difere, né? A região que eles estão, né, os dados da onde eles estão. A gente tem especificações, né, de proteção coletiva e individuais também diferentes de cada projeto, né? Porque existe um projeto, cada lugar tem um, né? Apesar de pode ser ter uma cópia um do outro, né? Mas só do projeto ser num lugar diferente,
vai ter coisas diferentes, né? O memorial de condições também pode ser diferente, certo? O cronograma de medidas preventivas pode ser diferente, certo? O layout do canteiro de obras, né? A gente vê que existe muita diferenciação, né? Uma obra tem 1.000 metros quadrados de térreo, outros têm só 500, outros têm só 200. Então isso pode diferenciar. É claro que é evidente, diferenciando canteiro de obras, diferencia também o programa, não é verdade? Então todo programa educativo nesse sentido tem essa diferenciação de lugares. Até mesmo o PPRA, eu não sei se eu comentei com vocês, o PPRA também é diferente. Mesmo tendo as mesmas atividades, as mesmas funções, né, de um lugar para o outro, se eu tiver num lugar e outro, se entende que riscos ainda sendo semelhantes podem ser diferentes, né? Ruído diferente, certos riscos aqui de agentes ambientais podem ser diferentes. Então isso não quer dizer que podem ser iguais nas suas questões de interpretação, né? Mas os programas, cada lugar tem o seu programa, tá? Isso foi falado na aula passada, né? E aí agora, nós agora com um tema novo, aqui continuando, já falando com coisas novas, né? Os riscos de acidentes, né? Representam as principais causas de acidentes fatais e não fatais no setor da construção, né? Quedas, choques elétricos e soterramento, né? São os principais aí acidentes fatais que a gente vê na construção civil. As quedas, certo? É importante entender, vocês agora como gestores de RH, né? E o que acontece? A segurança do trabalho para a construção civil, a gente viu que a construção civil ela tem grupo 3, né? Ela tem um grau de risco 3. E é muito importante isso, né? É importante que a gente veja que o grau de risco da atividade também já fala muita coisa, né? Fala que ele é um grau de risco potencial, de grande potencial de acidentes, né? E a queda é uma delas, que você cair, queda na área de segurança é acima de 2 metros de altura, né? Considera-se trabalho em altura acima de 2 metros, né? E aí, a gente vê queda como um dos principais fatores de acidentes dentro da construção civil. O que isso ao longo dos anos vem mudando, né? Aumentou a NR35, que é a última NR que a gente tem de 1 a 35, certo? E a NR35 agora ela fala o quê? Ela normaliza trabalhos em altura. E além disso, de normalizar o trabalho em altura, foi considerado trabalho de risco, né? Todo trabalho, na verdade, é de risco, certo? Agora, o risco especial, né, que é a atividade especial, é diferenciada, certo? Então, foram definidas atividades especial de risco, a atividade NR10, né, que trabalha na área para energia elétrica, certo? A NR33, que é trabalho em confinamento, certo? E a NR35, que é trabalho em altura. Primeiramente, para o funcionário trabalhar em altura, ele precisa estar no ASO dele alguns exames, que hábitos nesses exames se define hábito a trabalhar em altura, certo? Algumas empresas até admite o funcionário caso ele está escrito lá embaixo, ó, apto para trabalho em NR33 e NR35, né? Se tiver também a opção também da empresa de trabalhar na NR10, também tem que estar contendo lá, funcionário apto para NR10. O que isso significa? Vocês, como gestores do RH, devem entender essas questões também.
Porque se o funcionário vai trabalhar em altura, quem vai trabalhar à altura é fulano, fulano, fulano. Então, ótimo. Me dá o nome deles, certo? Que eu vou definir eles para trabalhar em altura. Tá. Trabalhando em altura, eles têm que fazer o exame. Tem que estar apto no exame. Estando apto nos exames, certo? Estando apto nos exames, eles têm que fazer um curso especializado em trabalho em altura. Eles têm que ter o curso de NR35, de 8 horas. Pode ser uma consultoria que vai dar essa NR35, também habilitada para isso. E aí, ele estando habilitado nesse curso de NR35, aí sim, né, o RH vai liberar eles para trabalhar, certo? Então, não é trabalho em altura qualquer jeito, não. O funcionário ele tem que estar apto a trabalhar em altura. Ele tem que ter saúde para fazer o curso, né? E assim, ele tem que ter apto a função. Depois disso, hábito a essas funções, né, conforme todas as circunstâncias, a gente falou sobre a ordem de serviço, né? O funcionário também tem que estar com a ordem de serviço, ele tem que ter hábito na ordem de serviço. Então, o que isso quer dizer? Primeiro, ele tem que ter saúde, né, e ser hábito nos exames. Tendo hábito no exame, no ASO, ele vai ter que fazer o curso, certo? Ele fazendo o curso, ser apto no curso, aí sim, ele vai ter que fazer ordem de serviço. Fez ordem de serviço para ele, quer dizer, põe lá, né, no cabeçalho, fulano, 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 né, a função dele, tudinho certinho, o dia que ele fez a divisão, né, os dados dele, né? E depois tem que ter o quê? Ele vai trabalhar a altura, né? Então, trabalhar em altura tem os seus riscos, risco de queda, risco de estrangulamento, alguns riscos, né? Que o pessoal do SESMIT, se vocês tiverem SESMIT na empresa, você vai ter que pedir essa ordem de serviço. Se não tiver essa ordem de serviço, vocês vão ter que solicitar a consultoria que fez o programa para vocês. Olha, eu preciso da ordem de serviço em trabalho em altura para o meu funcionário X, né? Ou X, se fosse, certo? Então, você vai pedir a assinatura do funcionário, ele estando apto, ainda assim, ele estando apto, tem que fazer a ordem de serviço para ele. E depois que foi feita a ordem de serviço, a gestão do RH tem que fazer isso, esse é o papel dele, né? Fazer toda essa gestão. Fulano saiu do trabalho de altura, agora trabalhando com uma máquina, né? Ele saiu, não está trabalhando no andaime mais, né? Agora ele está numa máquina, né? Supôs que ele tivesse agora trabalhando numa máquina, aí você vai mudar qual foi a função dele, né? Ele saiu de pintor para você marceneiro, né? Vamos só dar um exemplo. Às vezes, na empresa, eles nem aceitam fazer mudança de função, né? Porque seria uma mudança de função. Mas se não for esse o caso, não for mudança de função, você vai ter que fazer o quê? Uma outra ordem de serviço. Porque vai atender a NR1, ele vai ter que fazer, vocês vão lá digitar lá, né, o nome do funcionário e tudo, e vai pedir uma ordem de serviço para marceneiro, vamos supor, certo? E assim sucessivamente. Vocês vão, se o funcionário sair de uma máquina e ir para outra, já tem que saber qual que é a máquina que ele está trabalhando, né? E aí fazer essa mudança também na máquina que ele está trabalhando. Se ele saiu de uma cortadeira, né, para uma maçaneta, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Ele saiu, deixa eu ver aqui. Ele saiu da britadeira, da betoneira, né? Ele saiu da betoneira, certo? E foi para lixadeira, por exemplo, é outra ordem de serviço. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso, que o RH tem esse papel, né? De gerenciar a ordem de serviço, gerenciar ASO, gerenciar as NRs, né? Que o funcionário tem que fazer o curso para trabalhar. E vocês vão aprendendo aos poucos. Se eu for falar muito, vocês não conseguem aprender nada. Mas no início, é dessa forma. Para trabalhar, para quedas, certo?
a gente se define algumas regras, que são regras de segurança, né? Realizar inspeções no local de serviço antes do início da obra. Inspecionar os dispositivos de proteção, verificando se estão em bom estado. Vocês não vão inspecionar a proteção, dispositivos, está certo, está errado. Não é o papel do RH. O papel do RH é documentação. Ele está apto, então eu quero uma documentação que ele está apto. A documentação que ele está apto é isso que eu falei. ASO, em primeiro lugar, tem que estar apto no ASO. Ele tem que estar apto no curso e tem que estar apto na ordem de serviço. Então, são essas 6 documentações. É a obrigação do RH para resguardar a empresa. Preparar e montar todo o equipamento necessário para a proteção de acidentes. Além disso, complementar a ficha de EPI dele para cinto, talabarte, corda, que são os instrumentos principais no trabalho em altura. Bota, diferenciado, bota, macacão, se for o caso, e luva, capacete, esses outros também existe. E também choque elétrico, Outro seria o que? O eletricista. Geralmente, quem trabalha em grandes obras são separados, o gesseiro, o eletricista, o pintor são separados. Mas quem vai trabalhar com choque elétrico também é NR10, certo? Então, a NR10 também é outro curso que o funcionário tem que fazer. Quem vai trabalhar em trabalho com energia elétrica como fonte de risco tem que fazer NR10. Aí nós temos 2 cursos de NR10. O NR10 básico, que é até 1000 watts de potência, certo? 1000 watts de potência, certo? E acima de 1000 watts de potência, existe um outro curso, que é um curso que chama-se complementar, ou também pelo nome de avançado, na NR10. Então, esse curso de NR10 avançado, ele tem a durabilidade também de 8 horas e... Não, desculpa, gente. O curso de NR avançado, eu vou olhar para vocês quantas horas são, tá? Mas que eu sei que o curso de NR10 básico são 8 horas. Vou confirmar e falo para vocês, tá? E esse curso também tem que ser feito, certo? E aí, ele só vai trabalhar se ele for habilitado, Então, ele tem que ter ele tem que fazer o ASO, ser apto na função, conforme os exames, certo? Depois, no apto, ele faz o curso, Depois do curso da NR10, você vai pegar a documentação dele para ser apto, ainda tem que fazer o ordem de serviço. Então, são 3 documentações. E, além disso, depois tem a ficha de EPI, certo? Então, o choque elétrico tem risco altíssimo de dano, que o RH tem essa precaução, de fazer essas documentações, porque também a segurança do trabalho é um pouco isso também, é gerenciar todas essas documentações e verificações e também na prática. Como o RH não fica lá na prática, não organiza as coisas na prática, não vigia, não fica na observação na prática, ela tem que atender às normas por documentação, certo? Então, o choque elétrico, nós temos o acidente, e as lesões são altíssimas. O dano, do choque elétrico é alto, certo? A lesão provocada por choque elétrico pode ser de 4 naturezas: eletrocução fatal, que é o colaborador tem parada cardíaca, certo? Para de respirar, parada cardiovascular ou parada cardiorrespiratória. Ou também ele pode queimar, de dentro para fora. Ele fica todo cozido de dentro para fora.
O choque elétrico por si só, né? As queimaduras nas mãos ou nos pés, certo? E também as quedas provocadas por choque. Então, também, geralmente, as instalações elétricas ficam acima, né? Numa altura acima de 2 metros. E aí, sim, coincide, né? 2 riscos inerentes, tanto o choque elétrico quanto o trabalho em altura. Então, se o funcionário teve um choque elétrico e ele está em altura, ele cai, né? Perde os sentidos e cai. Também outro fator aí inerente que devemos preocupar. A prevenção de acidentes, né? Então, para evitar acidentes, é possível adotar, né? O isolamento ou proteção de cabos com materiais especiais, evitar ligações improvisadas ou gambiarras, manter a fiação longe do contato com a água, que é um condutor. A amarração dos fios não deve ser feita nas ferragens ou partes metálicas, né? Porque a parte metálica, ela é um bom condutor, né? Quando ela é isolante, quando o material é isolante, é porque ele é um mau condutor, né? Então tem essa derivação aí, porque os elétricos se movem, né, numa velocidade, e aí podem no condutor serem muito grandes, né, e no resistor ou no mau condutor, né, ser isolante por isso. Evitar deixar os fios elétricos espalhados pelo chão e sem proteção. Claro, é evidente que, né, se tiver lugares ou espaços, né, sem sinalização, sem uma proteção, né, é evidente que o funcionário vai pegar a mão, e se o local ou o chão tiver eletrocutado, né, o funcionário vai tomar choque. E nesse momento o funcionário toma o choque, tomar as providências, né? Nesse caso, da próxima evitar, né? E também evitar a utilização de andaimes, escadas, barras de ferro próximo às redes elétricas. Tipos de proteção, né? A gente tem um tipo de proteção dentro da construção civil, na área, né, de choques elétricos, como risco, fuzis e disjuntores, aterramento, material isolante, uso de EPI. Esses são os principais conceitos e produtos aí de proteção, certo? Para o choque, né? Para o risco choque. Ali, eu tô subindo. Alguém tem alguma dúvida? Não, né? Alguém tem alguma dúvida? E soterramento. O soterramento também, ele é um fator extremamente risco, certo? E aqui a gente vê muito, eu trabalho numa empresa que tem muita movimentação de terra, né? São movimentações de toneladas de terra todos os dias na mineração. E o soterramento é um fator extremamente perigoso. A gente às vezes não consegue mencionar porque o perigo é talvez grande ou pequeno, mas o que acontece é que o soterramento já teve muitas mortes no Brasil, né, relacionado a atividades aí, principalmente na área de mineração. Já teve caso no início do meu serviço, quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, já é engenheira de segurança, e um funcionário, ele tentou
um engenheiro e um auxiliar foram verificar uma área, certo? Que a terra não estava muito solidificada. E aí o engenheiro, o auxiliar começou a descer, né? A terra começou a ceder. E aí o engenheiro tentou subir, pegar ele, puxar ele pela mão e tudo. E aí o engenheiro foi e o auxiliar viveu. E o soterramento, claro, né? A terra foi para cima dele e ele morreu asfixiado por falta de ar. E assim, isso é muito comum. Soterramento é muito comum, como também é muito comum em quedas e muito comum em NR10, né, eletrocução, porque nós temos aí um potencial de risco altíssimo, né, um fator de risco alto. E aí, na NR18 também contempla o soterramento como um fator aí de risco altamente perigoso, né? E na área de trabalho deve-se previamente ser limpa, devendo ser retirado ou escorado solidamente árvores, rochas, equipamentos, materiais e objetos de qualquer natureza, quando houver risco de comprometimento de sua estabilidade, né, durante a execução do serviço. A estabilidade que eu falo é em relação à movimentação de terra. Muros, edificações vizinhas e todas as estruturas que possam ser afetadas pela escavação devem ser escoradas, né? O serviço de escavação, fundação e desmonte de rochas deve ser responsável técnico igualmente habilitado. A prevenção também é com vocês, né? A RH também ajuda, né, a essa parte de prevenção. Para prevenir a ocorrência de desmoronamentos, deve-se ter em atenção a colocação de entulhos ou outras sobrecargas ao longo da escavação, bem como as vibrações produzidas por máquinas e outros veículos e sua proximidade. Aqui está falando sobre a ocorrência de desmoronamento, né? Mas eu falo prevenção para vocês no sentido assim, ó, de além, né, toda essa gestão da papelada, né? Vocês vão ter que correr atrás de funcionário e cursos, né? E o curso já é uma prevenção, no sentido também de manter as normas. A prevenção, o curso é importante, o EPI é importante, né? Devemos ter sempre contato com o funcionário para saber da questão do EPI. Eu mesmo, quando eu faço algumas entrevistas, ligo para o funcionário, pergunto se está tudo bem, se ele tem usado o EPI, se está tudo certo com ele, né? Talvez de fato, em alguma dessas entrevistas, a gente já consegue, né, verificar alguns problemas, certo? E nessa conversa que vocês têm pelo funcionário, você já consegue entender algumas situações em que vocês conseguem entender um problema que está ocorrendo sem passar para vocês, certo? E aí seria uma solução que vocês podem ter e tentar resolver, tentando prevenir para outras coisas mais graves. É também uma forma de prevenção. Fatores de segurança, né? O grau de conhecimento das solicitações e materiais a serem utilizados, características do solo, complexidade das condições geotécnicas, complexidade da execução do projeto, confiabilidade dos métodos adotados, cálculos e execução, tempo de existência da escavação e potencial de gerar acidentes, né? Esses são um dos fatores primordiais aí da segurança com relação aos projetos, né? Os cartazes. Geralmente quem faz cartaz, né, é o técnico de segurança ou consultoria, que vocês podem também até estar envolvidos aí nesse gerenciamento, né? Porque os cartazes são o quê? Uma condição, né, de verificar ali, de alertar. Nós temos vários conceitos para sinalização, né?
A sinalização pode proibir, obrigar, né, alertar, pode também indicar incêndio e pode também indicar fuga, né? E aí outros fatores também, né? Mas o importante é que vocês aqui, né, no RH pode também fazer cartazes, certo? Pode alertar, né? Pode fazer aí, perguntar para a consultoria, ó, pode pôr esse cartaz aqui, né? Não pode pôr cartaz ali. Esse é o papel também de diminuir lacunas, né? E melhorar aí na área de segurança, certo? Os cartazes ainda devem ser colocados em lugares visíveis para os trabalhadores. Cartazes alusivos à prevenção de acidentes e doenças no trabalho. A água, né? É também importante na empresa, porque dependendo da, vamos supor, número de funcionários para aquela região, né? Tendo aí um tanto mínimo de funcionários, também tem que ter um número mínimo de água potável, né? Então, a água é obrigatória no fornecimento para a água potável, filtrada e fresca para os trabalhadores. Geralmente, o RH é cobrado, né? Quantos funcionários tem na obra tal? Porque isso é já de referência para comprar água, comprar mantimentos, comprar lanches, comprar uniforme, comprar IPI, né? Para compras ou também para gerenciar outros fatores. Então é importante vocês definirem, né, RH, né, separado para cada região da obra, certo? Fulano é da obra tal, né? Então eles são diferenciados também. Então é obrigatório o fornecimento de água potável, filtrada e fresca para os trabalhadores, por meio de bebedouros, de jato inclinado ou equipamento similar, que garanta as mesmas condições, na proporção de 1 para grupo de 25 trabalhadores ou fração. Então, a cada 25 trabalhadores é necessário o quê? Um bebedouro. Então, é importante, muita coisa é definida na obra pelo número de funcionários, muito mesmo, certo? Então, é importante a gente também se levar, né, por essa gestão, né? O deslocamento não poderá ser superior a 100 metros no plano horizontal, de 15 metros no plano vertical, né? Então, quer dizer, o funcionário não pode andar mais de 100 metros e nem descer mais de 15 metros. Então, se, só para exemplificar, se tiver 30 andar no prédio, no meio dele, no andar 15º, tem que ter um bebedouro lá. Essa é a norma aqui. E também não pode andar mais de 100 metros para beber água, certo? Em regiões do país ou estação do ano do clima quente, deve ser garantido o fornecimento de água refrigerada. Não sendo possível a instalação de bebedouro, as empresas devem garantir nos postos de trabalho suprimento de água potável filtrada e fresca, fornecida em recipientes portáteis, hermeticamente fechados, confeccionados com material apropriado, sendo proibido o uso de copos coletivos. Essa aí é a norma NR18, tá? A área do canteiro de obra deve ser adotada iluminação externa adequada. Nos canteiros de obra, inclusive na área de vivência, deve ser previsto o escoamento de água pluvial. Nas áreas de vivência dotadas de isolamento, deve ser solicitada a concessionária local a instalação de um telefone comunitário ou público. É obrigatório o fornecimento gratuito pelo empregador de vestimenta de trabalho e de sua reposição quando
identificada. Se caso o funcionário precisar de um outro, aqui ó, é obrigatório o fornecimento gratuito pelo empregado de vestimenta de trabalho e de sua reposição. Se caso acontecer do funcionário rasgar o uniforme, tem que ser substituído, certo? E geralmente, às vezes, essa reposição e esse gerenciamento também dos uniformes é função também do RH. Para fins de aplicação da NR18, são considerados trabalhadores qualificados aqueles que comprovem perante ao empregador e a inspeção do trabalho uma das seguintes condições: a capacitação mediante treinamento na empresa. Então, como eu falei para vocês, né? Então, é importante o funcionário também ter as MRs, né? Se ele for trabalhar em altura, NR5, se for trabalhar com máquinas, certo? NR22, certo? Se for para trabalhar com energia elétrica, NR10. Então, esse é o treinamento. E outra coisa, todos os funcionários, quando entram, precisam também fazer um treinamento que chama-se treinamento de integração, né? Que é um curso também. Essa integração ela é importante, mas ela é uma integração para que o funcionário conheça a empresa, certo? Sabe das regras de ouro da empresa, sabe quem conversa com quem em casos de alguma situação específica. Então, são importantes a integração para que a gente possa conversar com o funcionário, né? Porque tudo para ele é novo quando ele entra. Então, a gestão também deve se atentar para essa integração. Porque a integração ela é feita pelo RH e pela segurança do trabalho. Essas duas condições aí. O RH faz toda a organização, né? E a segurança trabalha toda fazendo essa integração. Às vezes até o RH faz, né? Fazendo, mostrando o que pode fazer, o que não pode fazer, aonde é qual departamento, né? E as pessoas específicas. Depois, a capacitação mediante curso ministrado por instituições privadas ou públicas, desde que conduzido por profissional habilitado, certo? Ter experiência comprovada na carteira pelo menos 6 meses a função. É importante, às vezes tem serviço que não pede, né, essa experiência, mas muitas das vezes é importante a gente começar a trabalhar, né, fazer contratações com pessoas já algumas vezes até experientes. No PCMAT ou no PGR, né, agora, devem ser inseridas as precauções que devem ser tomadas na montagem, desmontagem e movimentação de andaimes próximos às redes elétricas, porque existe aí, né, uma proteção maior e um risco maior de choques, né, com relação aos andaimes, porque o andaime ele todo revestido, né, de material metálico, né? Isso pode prejudicar o funcionário e também tomar choque elétrico por conta disso. Os empregadores que optarem pelo sistema de proteção limitador de quedas em altura devem providenciar projetos que atendam às especificações de dimensionamento previstas na NR18, integrado ao PCMAT, agora é o PGR, né? Porque o que acontece? Os trabalhos, né, com relação às proteções em altura, geralmente são coletivos, as proteções em altura, certo? Então, todas essas proteções em altura devem ser o quê? Devem ser feitas um projeto para cada construção, né? Depois finalizada a construção, né, é retirada essa proteção, né? Mas isso é importante e, além de tudo, é regra aí e é norma da NR18.
E as responsabilidades, né, referentes a NR18. Pela obra, né, referente às responsabilidades, né, pela obra, pela manutenção, montagem e desmontagem e pelo equipamento. Pessoal, só um minutinho que eu vou. Só um minutinho. Mozão, tem como você abaixar um pouquinho? Daqui a pouco eu já termino a aula. Pessoal, vamos continuar, tá? Então, as responsabilidades pela obra, né, pela manutenção, montagem, desmontagem e pelos equipamentos, né? Quem são os responsáveis, né? Deve-se observar o atendimento dos seguintes itens de segurança: o aterramento da estrutura da grua, implementação do PGR, né, prevendo a operação de gruas independentes do plano de cargas, né? Isso inseria na área mais fiscalização, na área dos engenheiros, tá? Isso são responsabilidade deles. Fiscalização do isolamento de áreas, de trajeto e da correta aplicação das determinações do plano de carga. E também da elaboração, implementação e coordenação do plano de cargas, disponibilização de instalações sanitárias a uma distância máxima de 30 metros do plano vertical e 50 metros no plano horizontal, em relação à cabine do operador, não se aplicando para as gruas. As gruas com altura livre móvel superior à especificada. É porque as gruas são elementos de segurança do trabalho. São segurança na área de construção, mas referente a quedas, né? Para não cair nada, né? Lá embaixo. Então, as gruas são espécie de aqualagem, né? Elas são como se fosse um berço, para que não caia, né, durante a obra nada embaixo, né? Na passagem do pedestre embaixo. Vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui. Gruas. Estão enxergando, gente? Sim, estou vendo as imagens. Sim. Então, aqui, gruas também pode ser aqui, ó, são tipo meio que um guindaste, né? Então são também de proteção também para, aqui ó, eles são para, aqui ó, eles carregam, né? Sobe, né, elementos aqui para não cair nada embaixo, entendeu? E aí, conforme embaixo, por exemplo, quando há movimentação de saco ou de viga, alguma coisa assim, né? É importante que lá embaixo, né, toda a gestão que está fazendo essa construção, certo? Quando sobe e faz essa movimentação de material em cima, ninguém fica embaixo, né? É importante a observação disso, gerenciamento aí disso, porque aí ninguém vai querer estar embaixo para saber se vai cair ou não vai, né? Esse daí é uma das observações que a gente tem quando faz movimentações de materiais, certo?
Então, a fiscalização no isolamento de áreas de trajeto e da correta aplicação das determinações de plano de cargas. Isso é na área mais da construção civil, né, que são responsáveis, que já li. E verificar registros e assinatura em livro de inspeções de máquinas e equipamentos. Olha só, gente, uma coisa importante que vocês vão também aprender ainda no curso é registrar assinaturas em livros de inspeções de máquinas e equipamentos. Vocês vão também aprender alguns equipamentos, né, conforme um curso também no plano de aula, né, ementa, também tem, né, registro de alguns equipamentos e a configuração correta, né, a operação de todos os dispositivos de segurança, no mínimo com as seguintes ocasiões: pela a instalação do equipamento, pela alteração geométrica ou de posição do equipamento, e cada operação de manutenção ou regulagem dos sistemas de freio do equipamento, com especial atenção para os sistemas de freio de movimentação vertical de carga, né? Como eu já tinha falado das gruas aí, né? Movimentações para não cair nada embaixo. E essa aí é uma importante operação, né? E esses registros e inspeções de máquinas vocês também vão ter que aprender, certo? Porque são máquinas importantes, né, para o gerenciamento também. Porque o que acontece? Na segurança do trabalho, a gente também prevê acidentes, né, e diminuir danos. Danos o quê? Danos materiais, né, que é equipamentos, certo? Equipamentos móveis, enfim, e veículos. Esse seria danos materiais. E os danos imateriais seriam o que? A saúde do funcionário, a condição operacional do funcionário, a saúde ocupacional, certo? O corpo dele físico, né? Que ele entra e sai da empresa conforme ele entrou, né? Ele sai da condição de trabalho conforme ele entrou. Então, a segurança, isso incide, né? Na segurança material e imaterial. Assim também seria o RH. O RH também faz gerenciamento também das pessoas, né? E às vezes, muitas vezes, eu falo isso porque assim, nós estamos aqui estudando, né, o que é teórico, né? O que é teórico? É trabalhar com o ser humano, né? Fazer toda a relação, né, da questão psicológica, física, leis e tal, e aplicar no dia a dia. Mas muitas das vezes o RH nas empresas não é só RH. É RH, é financeiro, é material, não sei o que, é estoque, é gestão de estoque, é gestão disso, gestão daquilo. Então, às vezes, vocês, como RH, vai cuidar dos funcionários, né, de toda a pessoa, do colaborador, e também gerenciar algumas coisas com relação aos materiais. Então é importante também, isso já vai ser dado também no curso. A responsabilidade pela manutenção, montagem e desmontagem, né? Isso aqui também é importante. Deve designar pessoal com treinamento e qualificação para executar as atividades que deverão estar sob supervisão do profissional legalmente habilitado. Durante as atividades de manutenção, montagem, desmontagem, telescopagem, acessão e observação do equipamento, secagem da operalização dos dispositivos de segurança, bem como estratégia técnica do equipamento, e registro desses eventos em livro de inspeção ou relatório específico. Responsável pelo equipamento. É importante também a gente também citar, né, e ter referências na hora de administrar, né, a quem seria responsável para o que, né? Isso também está na ordem de serviço. Deve fornecer equipamentos em perfeito estado de conservação e funcionamento, como devido pelo manual do fabricante, observando o dispositivo no item 18.14.24.15 da NR 18.
mediante a emissão de ART, né? Anotação de responsabilidade técnica referente à liberação técnica efetuada antes da entrega. O que isso significa? Antes do equipamento ficar pronto, às vezes é importante nós termos um ART de responsabilidade daquele equipamento, certo? Sabendo que ele está ok. É um equipamento importante, né? E ele está não tem risco para o colaborador. E também, né, devemos lembrar que infelizmente existem pessoas que ainda tratam a segurança e a saúde do trabalhador como despesa, né? E não como despesa, e não como investimento. Muitos trabalhadores precisam de um porta-voz para valer seus direitos, e esse porta-voz seria o quê? Você também, né? E a gente vamos falar mais um pouco sobre EPIs. Alguém até agora... Boa noite. Boa noite. Até agora, tem alguém que tem alguma dúvida com relação a isso aqui, com relação ao que foi dado? É tudo novo para vocês, mas logo vocês vão, quem vai trabalhar na área, né, vai fixar melhor. Alguém tem alguma dúvida? Esse tipo de material aí tem que ser dado para nós impresso, para a gente ter isso aí como manual. Para nós termos isso aí como manual. Vamos ler isso aí diariamente, revisar, dar uma lida, né? Para a gente poder assimilar melhor. É muita coisa. Sim. E não, e assim, tem outras coisas, né? Porque a NR18 ela é bem ampla. Ela é uma das NRs mais grandes e já bem densas que existem, né? A NR16 também, ela é muito grande. A NR22, né? Nós temos muitas NRs, né? Mas assim, a NR18, ela é muito cheia de especificidade, certo? Ela é muito própria para a construção civil, né? Existem vários tipos de condições para várias formas. Então, às vezes, vocês aqui na NRH não vai ter necessidade de aprender, certo? As especificidades dessa NR. Porém, o que a gente tem que estudar, né? Essa gestão, né? A gestão de pessoas lá, né? Que é importante vocês entenderem bem e estarem pelo menos verem, né? E terem uma noção, sabe? Mas é muito difícil. Né? É muito difícil. Na prática, né? Na prática a gente consegue nem 100%, né? Atingir nem 100% a norma. Mas é assim mesmo. A gente chega lá, vai fazendo, vai melhorando, vai se adequando, vai tendo mais outros problemas, vai se adequando, é assim as pessoas. É assim as pessoas em todo lugar, né? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Galera, cadê vocês? Manifesta. Eu tô aqui, mas tô respondendo mais pelo mensagem. Chat? Não. Tá todo mundo calado, só ele é o que fala.
Alguém tem alguma dúvida ou não? Pode continuar. Tá tranquilo, pessoal. Tá bom. Então a gente tem aqui as sucessivas. Vamos continuar aqui, pessoal. Não. Tá, os EPIs nós temos, já falamos sobre algumas coisas de EPI, né? Alguém lembra? Nas aulas anteriores? Nessa matéria também, gente, nesse componente, a gente ainda vai ver muito EPI. Nós vamos ver algumas fichas importantes para preenchimento, certo? Alguns checklists importantes que vocês vão ter que fazer. Alguns equipamentos de proteção, vai falar muito de equipamentos de proteção. Alguns checklists, questões de montagem e desmontagem de equipamentos, certo? A gente vai ver muito isso. Então, também equipamento de proteção individual, né? Algumas noções essenciais. Nós temos aí o avental, óculos de proteção, bota, luvas e máscaras. O equipamento de proteção individual deve ser definido como qualquer equipamento utilizado com a finalidade de proteger o trabalhador contra um ou mais riscos suscetíveis, né, de ameaçar a sua segurança ou saúde no trabalho. Uma das coisas importantes também que a gente viu, né, ontem, quem assistiu aquela palestra, né, aquela live de ontem, se falou muito de quê? De EPI, né? Alguém viu? Alguém viu a palestra de ontem? Falou muito sobre EPI. Eu vi. Falou muito sobre EPI e de costume falou sobre o corona. Estou falando sobre o corona e seus efeitos. O que eles falaram lá que me chamou muita atenção, né? É porque as licitações não tem mais o cumprimento delas, né? E aí, às vezes, os EPIs sem CA, né? Sem CA. E isso foi definido, né, para a pandemia e podem comprar sem CA. Quer dizer, a gente não sabe nem se é EPI, se ele tem essa porque o CA, esse selo o CA seria um selo, né, de aprovação do Inmetro, que refere, né, o equipamento como um protetor. Não é só uma estética, não é eles têm vários estudos que definem aquele equipamento como um protetor, né, que ele diminui aquele tipo de risco daquele agente específico, né? Então, quando ele tem o CA, certo? O CA define isso, certo? Tem essa importância, o cadastro, né? Então, o que acontece? Ainda além de tudo, todo CA, né? Todo CA, ele também vence, né? Vocês também têm que ficar consultando o CA. Desculpa, gente. Você tem que também consultar o CA para saber se ele está válido ainda. Não pode comprar equipamento estando com CA vencido. Sim, falo sim. E de todos os cuidados que devemos tomar por causa da pandemia. É isso aí, né? É isso aí. A empresa é obrigatório, né, fornecer gratuitamente aos empregados os EPIs e com bom estado e devidamente certificados. Tem que ter certificado, seria o CA, né? E o CA vencido não pode ser fornecido, tá, gente? Vocês sabem como consulta o CA? Alguém sabe como consultar a CA? Não, eu não sei. No Ministério do Trabalho, vamos aqui no Ministério do Trabalho, vocês estão vendo aqui no meu Google, ó,
consulta, consulta CA, Ministério do Trabalho, tá vendo? Tá vendo, gente? Ó, consulta CA. Vocês entram dentro do consulta CA. Você pode digitar o nome dele aqui, ó. Ou o tipo de EPI. Aqui, ele é um site. Vamos ver aqui. Parece que ele é um site, assim, que você consulta, mas não é do Ministério do Trabalho. Deixa eu ver se a gente acha um referente ao Ministério do Trabalho. Aí esse sim, tá vendo, gente? Aí você digitou lá, vamos colocar botina, né? Aí tem vários tipos de botina aqui, né? Fabricante, tem os fabricantes registrados, olha só. Vai do... Aqui, ó, tanto, ó. Ó, tanto de registrados aqui no Ministério do Trabalho, ó. Ó. Vamos digitar aqui. Vamos ver aqui. Fabricante, consultar. Ver se consigo. Não, eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo. Pega o fabricante, aqui, ó, pelo equipamento, tipo de equipamento, consigo consultar os que são registrados. Aí nós temos o número do CA, o número do processo, né, de registro, o CNPJ que é a empresa, né, e a razão social dessa empresa, que é essa empresa fabricante. Né? Aí eu clico aqui e aparece a visualização do CA, ó, certificado de aprovação de equipamento de proteção individual. O número do CA, ele tá válido, tá vendo, gente? A situação dele aqui. Válido. A validade dele é dia 30/10/2022. Então, se eu quisesse comprar essa botina, tipo B, eu compraria, entendeu? Posso comprar nesse CA, ó, 7136. Aí a descrição dele, né? Qual que é a natureza? Ele é nacional, o CNPJ da empresa, né? Razão social, a marca a empresa que fez. Botina, né? Calçado de segurança, tipo botina, confeccionado em couro, palmilha de montagem, não ter sido montado pelo sistema Estrobel, palmilha, né? Palmilha interna, biqueira de aço, soldado de poliuretano, né? Então a gente tem aqui especificidade, né? Igual, por exemplo, a marcação do CA, tá na lingueta, né? Da bota. Esse aqui é o do equipamento, a especificidade dele, né? O histórico do CA, nós estamos aqui, já tem outros, ele começou, foi válido, depois foi válido de novo, em 2007. Ele foi aprovado na BNT BR ISO 20.344/2015 e ISO 20.345, né? Entenderam, gente? Aqui, vocês entenderam? Vou pegar um outro exemplo. Vamos ver aqui, botina, calçado, capacete, vamos ver se eu acho. Luva, aqui, ó. Luva isolante de borracha, né? Com certeza isso aqui nós estamos referindo, pode ser, né? Luvas de proteção aqui também, né? Contra energia elétrica, né? De borracha. Vamos lá. Aqui nós temos aqui, ó, tá vendo? Ó?
Tem outra abinha, tá vendo, pessoal? Outra abinha, outra aba, né? Tem várias indústrias. Na primeira aqui, tem, vamos pegar aqui um OCA, esse fabricante aqui, ó. Aí que eu clico aqui e consigo ter mais informações. Luva isolante de borracha. Luva de segurança isolante de borracha classe 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, fornecida pelas classes 0, classe 1, classe 2, né? Isso significa o quê? Várias atividades, né? Com relação a isso. Aí, observe-se bem, né? O certificado aqui nesse caso, ele tá qual situação aqui, pessoal? Vencido. Ele pode ser comprado, 21.141, ele pode ser comprado, pessoal? Não. Não. Então aqui tem algumas especificidades com relação às luvas. Tem luvas preta, vermelha. Aí as classes relacionadas às tensões, né? Aqui, ó, esse daqui, essa tem, vamos só dar um exemplo aqui, ó. Aqui nós temos tipo de luvas, né? Relacionadas a esse cereal. Luvas, né? Tipo, todos esses tipos de referência, certo? E nós temos aqui classe 0, cor preta, amarela aqui, ó, de face preta e face interna, né? Classe 1, classe 2, classe 3, né? Classe cadê a classe 4? Estou nem achando aqui. Classe 4, né? Aí dentro dessa classe 4 nós temos aqui, né, tensões diferentes. Então vai depender, né, aí com relação a esse equipamento deverá aqui, ó, este equipamento deverá apresentar o selo de marcação do INEP, né? Porque ele é um importante instrumento, né? Mas que se não tivesse todas essas características aqui, né, não podem ser usados. Todos eles estão expedidos, então ele não pode ser vendido, nem comercializado, preparo. Então aqui, ó, proteção de mãos do usuário contra choques elétricos, né? Então esse aqui, evidentemente, é para proteção das mãos contra choques elétricos e quem vai trabalhar com NR10 não pode usar ele. Observação, olha só. Equipamento certificado junto ao INEP com base na portaria número 229 de 17 de agosto de 2009. Verifica a manutenção da certificação junto ao INEP no link. Aí você pode acessar, né, o link depois aí e procurar pelo CA. E para a busca de certificado no site do INEP, utiliza-se como parâmetro a busca do CNPJ da empresa, detector de CA e de referência do EPI indicado no campo de referência do CA. Então nós temos aí dois exemplos aí de CA, um válido e outro vencido, para vocês terem uma ideia aí de como funciona. Alguém tem alguma dúvida? Até aqui, né, nada. Tem alguma dúvida no site, mostrando para vocês? Tem não, né? Tem, pessoal? Então tá. Então desse modo, né, aqui ó, principais, né, equipamentos de proteção, né, capacete, óculos de segurança, protetor auditivo, respirador, luvas, uniformes, cinto de segurança e calçado de segurança, né, com bico de aço, certo? O bico de aço é se o funcionário, né, chutar alguma coisa, né, tropeçar em alguma coisa, certo? Esse bico de aço de alguma forma vai proteger, né, a
ao pé, né? E principalmente aí os dedos, né? Então tá. Então, desse modo, a entidade patronal terá. Desse modo, a entidade patronal deverá igualmente que fornecer todas as informações necessárias da utilização dos EPIs disponíveis na empresa e de uma forma que essas sejam compreendidas em absoluto por todos os seus colaboradores, né? É importante fazer o curso, né? Dar o curso para os funcionários, certo? A seleção dos equipamentos de proteção individual deverá ter em conta, né? O tipo de agente agressor, né? Ruído, qualquer, né? Ruído, químico, poeira, certo? Quais são os tipos de risco, né? Físicos, biológicos, certo? Acidente ergonômico. Você tem que saber os riscos, né? E os agentes também, certo? O risco, por exemplo, o risco seria físico e o agente seria o quê? Seria ruído, vibração. Nós temos aí diferenciação com relação a risco e os agentes, tá? A parte do corpo que se pretende proteger, né? Então, eu vou proteger o que? Rosto, braço, corpo, antebraço, né? Certo? E o que? O tipo de risco a evitar, né? É importante também definir isso para usar os equipamentos corretos, porque às vezes a luva de vaqueiro não vai proteger contra choques elétricos, por exemplo. E nenhuma bota simples vai proteger em lugares salubres, certo? Com relação a geleiras, com relação a câmeras frias, certo? E nem limpeza. Então, quando o funcionário trabalha em limpeza, a bota dele é outra bota, né? É bem borrachada, diferente da bota de vaqueiro. Então, são coisas diferentes, certo? Uma luva de açougueiro, aquela toda cheia de fios de aço, né? Não pode ser usada, logicamente, nunca, né? Para proteção de energia elétrica, né? Então, aquela luva ali, ela é um bom condutor, né? Então, isso aí é importante definir. Para muitos EPIs, é preciso uma ação, né, de demonstração antes de serem usados pela primeira vez. A razão da utilização de um determinado EPI, né, a razão por eu estar usando, o funcionário tem que saber, né, por que ele tem que usar, né? Portanto, não instiga ele a não usar, né? Qual o tipo de proteção que ele garante, né? O EPI, né? Por que ele tem que usar e por que me garante proteção? Qual o tipo de proteção que ele não garante, né? Então, por exemplo, por exemplo aqui, um colete, né? O colete que a gente usa na área de mineração é um colete de visualização, né? Mas ele não é um colete salva-vidas, certo? Então, é interessante entender a diferenciação de EPIs, né? A proteção para a cabeça. A cabeça deve ser adequadamente protegida do risco de queda de objetos pesados, né? De pancadas violentas e da projeção de partículas. Na construção civil, é muito utilizado o capacete. E a gente também tem essa diferenciação de cores de capacete para cada tipo de função. Às vezes, funções relacionadas à administração é cor branca. E na área relacionadas à produção, por exemplo, cor laranja, vermelha.
visitantes cor azul, né? Isso é muito diferenciado em algumas empresas, porque você consegue identificar visitantes, pessoas administrativas de longe, né? Isso mostra o que? Organização, mostra preceitos, gestão, né, na área de segurança, gestão de RH. Então isso é importante a gente também definir algumas características que a empresa tem, né, que leva a empresa organizada a ter outros princípios. A cabeça deve ser adequadamente protegida, né? A proteção da cabeça se dá mediante capacete de proteção. Nós temos vários tipos de capacete. Também nós temos também um capacete que também vem junto, né, o abafador. Então chama-se jagular. E aí esse capacete, né, jagular também é muito modelo, né, inclusão do jagular, que é o que é o abafador. Deve se apresentar elevada resistência ao impacto e à penetração de objetos estranhos. E o capacete também tem validade também. Prevenção dos olhos e do rosto. Também, né, os olhos também constituem uma das partes mais sensíveis do corpo. Uma vez machucada, pode levar até a cegueira, né? Então é uma zona onde os acidentes podem atingir com maior gravidade. As lesões nos olhos ocasionadas por acidentes de trabalho podem ser originadas por vários motivos. Ações mecânicas, né, isso que são acidentes relacionados ao olho, tá? Então, ações mecânicas pode ser o que? Poeira, partículas ou aparas, né? Ações ópticas, né? Luz visível, né, que é natural ou artificial, ou invisível, né, que é a radiação ultravioleta e infravioleta do sol, ou ainda raio laser. Ações térmicas, né, temperaturas elevadas. Ações químicas, produtos corrosivos, sobretudo ácidos e base, no estado líquido ou sólido. Os olhos queimam muito quando vai fazer uma sondagem, por exemplo. Eles são muito prejudicados, porque sondagem às vezes é num espaço pequeno, né, eles detêm muito concentração ali de uma parte pequena, e os olhos às vezes são desprotegidos e acaba queimando a córnea. Os olhos também, e também o rosto protegem os óculos e viseiras apropriadas, né, cujos vidros poderão resistir a choques, proteger óculos. São óculos e viseiras apropriados cujos vidros poderão resistir a choque, a corrosão e a radiação, e de acordo com os casos. Então aqui é uma máscara apropriada para o quê? Para choque, né? E para sondagem. Alguém tem alguma dúvida aqui? Alguém tem alguma dúvida? Não, né, pessoal? Proteção de vias respiratórias, né? A atmosfera nos lugares de trabalho muitas vezes é contaminada devido à existência de agentes químicos agressivos, como gases, vapores, neblinas, fibras ou poeiras, né? A proteção de vias respiratórias é feita mediante a utilização dos determinados dispositivos de aparelho respiratório, como, por exemplo, aparelhos filtrantes, que é máscara, né? A gente tem máscara e respirador. A máscara é descartável, ela é usada uma vez ao dia, certo? Nós temos a diferenciação F1, F2, F3 e respirador, não existe essa diferenciação, não. Respirador tem diferença
no tipo de cartucho que ele vem. O tipo de cartucho que ele vem, todos têm especificação de ser carvão ativado, né? Que esse carvão ativado vai proteger e vai filtrar, né, o ar que respira, as partículas ficam no carvão, certo? Mas o importante é que existe essa diferenciação, né? Poeira, neblina, vapores, poeiras, fibras, então cada tipo um respirador diferente, porque existe nele um cartucho diferente para cada agente, certo? Proteção de ouvido. Proteção de ouvido. Neste campo existem fundamentais 2 tipos de proteção. A utilizar os auriculares, os tampões, né? E os auscultadores, né? Ou protetores tipo abafadores. Proteção de tronco, né? O tronco é protegido através do vestuário, que podem ser confeccionados por vários tipos de tecido, né? Nós temos aqui o vestuário, o uniforme, né? O tronco é uniforme. O vestuário de trabalho deve se limitar-se ao corpo para se evitar a sua prisão pelos órgãos em movimento. Por exemplo, a utilização de gravata ou de cachecol constitui um risco, né? Claro, porque o que acontece? O vestuário tem que se limitar muito, não pode ter muito adorno, não, né? Não pode ter adorno, né, nesse tipo de trabalho. E o adorno é o que, né? O adorno é acessórios, né? Brincos, né? Pulseiras, né? Relógio, aliança também é um adorno. E isso pode prejudicar o trabalhador. Então, quem trabalha na área, né? No risco biológico, e quem trabalha, né? Indústria e na área de construção não pode ter nenhum tipo de adorno, tá? Nenhum tipo de acessório aí ligado, né, a acessórios, né? Ligado à moda. E nem alianças, tá? Proteção das mãos e membros superiores, né? Luvas. Luvas é uma das ferramentas mais principais em que a gente vê na área de construção civil, né? Os ferimentos nas mãos constituem um tipo de lesão mais frequente que ocorre na indústria. O braço e o antebraço estão normalmente menos expostos que as mãos. Não deve, contudo, subestimar a sua proteção, né? Então, você vai usar luva, mas não usa, né, a camiseta de manga longa, né? Aí o antebraço fica exposto ao risco. Proteção dos pés e dos membros inferiores, né? O sapato dele é um sapato comum, né? Não é o inteiro, né? Olha só o trabalhador do jeito que tá. A proteção dos pés devem ser considerada quando há risco de lesão causado por efeitos mecânicos, térmicos, químicos ou elétricos, né? Então, se há possibilidade de queda de materiais, deverão ser usados sapatos ou botas. Sapatos ou botas revestidos interiormente com biqueiras de aço, né? Como a gente tinha feito. Biqueira de aço para proteger mesmo com relação a efeitos mecânicos, térmicos, químicos ou elétricos. Proteção contra queda, né? Nós temos aqui, né, algumas cinta, labar, né? Trava-quedas, alguns outros ferramentas também importantes, né? Em todos os trabalhos que apresentam risco de queda livre, deve ser usado cinto de segurança, que poderá ser reforçado com
suspensórios fortes e em algumas situações associados a dispositivos mecânicos amortecedores de queda. Nós estamos aí mostrando como que funciona. E a gente também tem as normas, né? A IR6. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Pode continuar. Pessoal, alguém tem alguma dúvida até aqui? Do que foi falado? Eu também tô achando mesmo, Eliel. Não, né, Jéssica? Não tem nenhuma dúvida não, né? A relação foi dada até então. Tem muito conteúdo, né? Pessoal, eu vou encerrar a aula agora. Alguém tem alguma dúvida com relação ao PCMATIC e ao PGR? Alguém tem alguma dúvida? Muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Não, né? Não, todo mundo ciente. Não. Vou mandar agora, Jéssica. Eu já mandei na aula passada, né? Vou mandar de novo a aula também gravar. Vou mandar. Quem mais? Alguém tem alguma dúvida? Vou mandar, tá, Jéssica? Pessoal, então, eu vou encerrar a aula aqui agora, né, no Meet. E a gente eu vou passar para vocês atividades lá na plataforma, segunda atividade do componente. Aí vocês puderem ir lá para mim, vamos resolver, tá bom? Lá pra gente, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Não, né? Foi todo mundo. Então tá, então eu vou passar lá no grupo também matéria e a aula já gravada, tá bom, pessoal? Fiquem todos com Deus.